muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui juntos para comentar as palavras cruzadas referentes à lição 4, que trata de um assunto da oposição que os judeus enfrentaram a quando da reconstrução do templo e da reconstrução da cidade, do Muro de Jerusalém. Hoje iremos exatamente avaliar de que maneira é que o povo de Deus reagiu perante a grande obra que Deus realizou através deles. Primeiro, trazendo-os de Jerusalém, perdão, do exílio, trazendo de Babilónia para Jerusalém. Que na altura já era Medo-Persa. Exatamente. Eles foram levados para lá, como sabemos, por Nabucodonosor. Passaram lá, enfim, uma geração, pelo menos, não é? E aqueles 70 anos de cativeiro tinha sido prometido pelo próprio Deus que eles iriam regressar, e na altura isso influenciou vários profetas, como Daniel, como Zacarias, etc. Ageu também. E Deus tinha no seu relógio profético uma data marcada para o regresso. Exatamente. E isso aconteceu realmente, não é verdade? Dizer que é um prazer estar aqui com o irmão Mário, nesse programa Lições da Bíblia, em Palavras Cruzadas, aqui da nossa querida Igreja do Barreiro. E agradecemos a Deus por essa oportunidade. E bem disse que o povo enfrentou a oposição, e acrescentar, dizer que até o fim do tempo Vai ser assim. o trabalho de Deus terá oposição. Quanto mais nos aproximarmos do fim, mais oposição haverá. E dizer que se hoje não estamos a ver ainda grande oposição, nem interna, nem externa, provavelmente é porque ainda não estamos a viver na prática, ou assim diz o Senhor, ou pelo menos os desígnios de Deus não estão a ser bem encaixados por nós, e não há uma grande mexida, se bem que já há, mas uma grande mexida. Exatamente. Dentro do povo de Deus. A nossa igreja está numa situação, como sabemos, de uma grande mornidão. Exato. E é isso que agrada a Satanás. E enquanto ele sentir a igreja assim, não vai preocupar-se muito. Sim, Agora, aqui vimos que de facto Satanás se opôs de uma forma veemente através daquele povo, digamos, inimigo. Este povo, é curioso nós percebermos as origens do povo que fazia essa oposição, não é? Oposição. Por que razão é que fariam esta oposição? A maior parte deles eram samaritanos, não eram verdadeiramente, não desconheciam o Deus de Israel. Exato. Eram de alguma maneira ainda primos, se quisermos, ou segundos irmãos do povo judeu. Exatamente. Eles tinham sido, digamos, trazidos ou levados da terra prometida para onde eles tinham ido. Sim, Canaã. Não é? Para Canaã. Eles foram por Nabucodonosor, que tinha uma política de destruição real do povo, era espalhar o povo pelas cidades de Canaã, das cidades de Canaã, da cidade da Assíria, nomeadamente, fazer com que aquele povo perdesse a sua identidade. Exatamente. Muitos deles foram para Samaria. Em Samaria depois foram trazidos povo da Síria, não é? Pois. E essa mistura deu origem a uma mistura também, não só étnica, mas uma mistura religiosa. Exatamente. E é verdade que se eles adoravam o verdadeiro Deus, também começaram a introduzir no seu culto muito do paganismo que os outros povos trouxeram da Síria. Esse foi o grande problema. Pois. E foi talvez por essa a razão que sempre na história do povo judaico havia uma grande inimizade em relação ao povo de Samaria. Isso no tempo de Jesus é nítido. Eles não se falavam, o samaritano, o judeu não falava para o samaritano e vice-versa, e havia esta oposição constante. Pois, isso, muito bem, irmão Mário, é dizer que a oposição à obra de Deus é externa e interna. Externa, fazendo um pouco de história, todos eles, mesmo sendo externa, todos eles quase que eram parentes, ou seja, eram mesmo parentes, porque os descendentes de Ló, né, por aquela junção, né, incestuosa, enfim, sim. Uns eram moabitas, filha mais velha, outros eram amonitas, filha mais nova.
Portanto, Ló era sobrinho de Abraão, Sim, sim, no sim. caso eram primos com os judeus. Eram todos parentes Então, judeus, é os verdade. samaritanos são descendentes de Benjamim, o último filho de Jacó. Então, Exatamente. era uma guerra, era uma oposição externa e interna. Mas a interna tinha que ver com aquela questão de as pessoas que não se posicionam do lado da verdade, ou seja, que não vivem nem a verdade nem a mentira, ficam no meio, mas para Deus, não estando no lado da verdade, um pé aqui, um pé ali, Exatamente. para Deus está Estamos fora. no erro, estamos no erro. Está de fora. Portanto, aqueles que sabiam a verdade, né, viviam da maneira que quisessem. Portanto, hoje em dia, podemos dizer, são os tais considerados o joio. Portanto, Exatamente. o trigo é sempre aquele que... Que está fora e que declaradamente não pertence ao grupo, que não crê em Deus, nomeadamente hoje serão os ateus, por exemplo. Pois, não, mas Não é? o trigo são aquelas pessoas que... Que estão na igreja. Exatamente. O assim diz o Senhor é isso. Assim, Neemias, Exatamente. Esdras, enfim, e todos aqueles que tinham o zelo pelos desígnios de Deus. Exatamente. Agora, o joio é aquele que O conhece joio. a verdade, como o Omar disse, mas não vive a verdade. Exatamente. E fazem, tanto trouxa Tem aqui, trouxa ali. Tem um pé dentro, um pé Exatamente, fora. têm posicionamentos dúbios e vão se posicionando do Exatamente. lado da oposição para estrovar, tanto fazendo-se agente de Satanás para estrovar a obra de Deus. Nós podemos fazer um pequeno resumo da história, digamos, do exilado, do povo exilado. O povo exilado era constituído fundamentalmente por duas tribos, pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. E de Benjamim, exatamente. Haviam também levitas, mas fundamentalmente eram estas duas tribos, que eram as tribos que faziam parte do reino do sul, do reino de Judá. Exato, de Judá. O reino do norte foi aquele que foi, digamos, assaltado pela Assíria e que foi disperso, Sim, ficou e as desbaratado. tribos praticamente essas desapareceram. Exatamente. As tribos de Israel ficaram reduzidas realmente aos levitas, porque eram os que oficiavam no templo, Sim, e de aos facto judeus às duas tribos grandes, que eram Judá e Benjamim, que era mais pequeno. Exatamente. Portanto, estas tribos foram, de alguma maneira, regressaram, parte delas regressaram, porque houve uma grande porção do povo que não regressou, Exatamente. que ficou em Babilónia. Exato. E estes que regressaram agora, regressam no primeiro decreto de Ciro, em 538, e vêm o primeiro grupo, que é um grupo grande, com os Zorobabel e com Josué, não é? Eles vêm com o objetivo de reconstruírem o templo. Exato. Já vimos isso anteriormente, reconstroem os fundamentos do templo e o altar, porque o objetivo era de facto consagrar a Deus e reiniciar em Jerusalém Sim, a verdadeira adoração. adoração Sim. ao Senhor. Sim, exato. E conseguem fazer isso. Depois há um período, e isto decorre entre o ano de 538 e até ao templo ser construído, há um período grande, há um período Sim, relativamente grande, eu fiz contas aqui, de cerca de 23 anos. Nesse tempo, há ali, a fundação do templo é feita, as fundações estão feitas, o altar está feito, já se pode oferecer holocaustos, mas o templo ainda não está construído. Não está, exatamente. E depois há ali uma paragem, há ali vários recomeços com aquele primeiro grupo que era muito grande, com o Zorobabel, porque depois Esdras vai-nos falar da oposição, e quem que são os oponentes, já vimos, são aqueles povos que vivem ali à volta. Exatamente. Liderados por Sambalá, Sambalá. Tobias Tobias, e que reconhecem o poderio e reconhecem talvez inclusivamente o grande poder que Sim, o do povo de povo Israel de tem quando é fiel a Deus. Sim, quando está unido, Ora bem, em função e também da eles, história do que aconteceu no por passado. saberem isso, querem de alguma forma impedir Sim, exatamente. que o povo judeu tenha aquele centro que é o templo, não é verdade? Exatamente. E fazem a grande oposição. Exato. E nessa oposição, dizer, irmão Mário, que eles usaram vários métodos. Um deles Exatamente. era a prestar ajuda. Mas os sinceros disseram, quando é que o inimigo vai me prestar ajuda? Vai tentar ajudar-nos. Era Tem aqui uma segunda intenção, exatamente. logicamente. Então, os sinceros, e aqui já Neemias tinha chegado, rejeitaram essa oferta. Claro. Porque era uma forma de entrar para, depois que estivesse dentro do assunto, introduzir o paganismo, enfim. Eles disseram, nós também queremos adorar o Deus verdadeiro. Exatamente. Mas no fundo, Claro. não era. E é interessante que o texto
diz, não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, Exato. como nos ordenou o rei Ciro. Exato. Portanto, havia um pretexto. Não, o rei Ciro disse para nós virmos para aqui para reconstruir. Então nós vimos aqui com este objetivo. Exatamente. Portanto, aí realmente a resposta foi uma resposta sábia, digamos, sim, não é? sábia, exatamente. Depois, na lição seguinte, nós vemos que há profetas que vêm fomentar, digamos, a ajuda espiritual que o povo Exatamente. precisava Exato. para reconstruir o templo. O templo era necessário que fosse reconstruído, já tinham passado vários anos e estavam apenas as fundações, era necessário, e então o grande profeta Zacarias, e primeiro Ageu e depois Zacarias, eles começaram a incentivar o povo, de facto, à reconstrução, não é verdade? Pois, e aqui os profetas encorajam a dizer que aqueles judeus, o povo regressado zeloso, já tinha, do ponto de vista histórico, a noção de que se nós hoje estamos a passar por isso, é porque os nossos antepassados cometeram vários erros. Exatamente. Então, seria bom se nós não fizéssemos, ou seja, se não praticássemos os mesmos erros, para, pelo menos, fazermos essa obra, né, para que essa obra seja concluída, e que adoremos em espírito e em verdade o nosso Deus. Então, vieram Zacarias, Ageu e depois Zacarias, para lhes fazer para os incentivar, incentivar exatamente, e lhes encorajar fazer ver também. que, portanto, de muitos erros que o povo tem estado a cometer, a prova é esta, já se esteve no exílio, agora estamos aqui, não desistam, para frente é o caminho, tem aqui líderes, tem Neemias, tem Esdras, Neemias, a pessoa com bons planos, um zeloso nos assuntos do Senhor, e Esdras, versada em questões mais espirituais, né? Sim. É o que trouxe a mesa, a leitura da lei, para que o povo realmente tivesse conhecimento ou tivesse a noção de que qualquer passo em falso seria uma paragem, se calhar, mais longa, não sabemos isso, mas como o irmão Mário disse, no tempo de Deus, o tempo é feito. Nós podemos, em termos de tempo, é muito interessante ver. Ageu e Zacarias, eles começaram a instigar o povo no ano 510, sensivelmente, a 512, e foi 16 anos após a saída. Já tinham passado 16 anos, é curioso. E as coisas estavam, digamos, paradas, porque tinha havido recomeços, paragens, etc. Então, a reconstrução estava parada e eles começaram a incentivar o povo. E o que é facto é que em 5 anos o templo foi concluído. Porque ele foi concluído no ano 515 a.C., portanto, no mês de março, que era o mês de Nisão, o mês da Páscoa, a tempo de celebrar a Páscoa ao Senhor, que era uma data importantíssima para o povo de Judá, não é verdade? Para o povo judeu. E então, eles estavam com medo, mas de facto, com a ação dos profetas, aqui vemos que Deus se serviu destes homens para que eles pudessem animar o povo, retirar-lhes o medo, diziam que nós temos uma missão importante, Deus concedeu-nos esta missão, apesar de estarmos rodeados de inimigos, nós vamos em frente. E, de facto, desta maneira conseguiram fazer o templo. Depois, vemos que, voltamos outra vez, porque na descrição de Esdras não há uma descrição cronológica, não é? Quer dizer, e estamos no capítulo 3 às vezes a falar de assuntos que estão mais à frente do que no capítulo 4 e isso às vezes pode nos confundir. E então acontece que há paragens do trabalho motivadas pelas ações do povo, não é? Que faziam o quê? Escreviam cartas dirigidas ao rei mesmo, para desincentivar ou para que o rei de alguma maneira lhes desse carta branca para que eles interviessem e terminassem, digamos, com aquela obra, não é? E eles conseguiram isso, não é? Eles escreveram cartas primeiro a Dario, diz o texto, e depois também a Xerxes, a Suer, que era o marido de Esther. Exatamente, e depois ao filho Artaxerxes. E estas cartas, sobretudo a do rei Artaxerxes, ela foi lida, não é? Ela foi lida para que o povo
povo judeu, percebesse que aqueles homens que estavam ali, os inimigos de Deus, inclusivamente, que eles conheciam como inimigos bem comum, esses tinham o poder de fazer parar aquela obra. E isso, de facto, fez essa paragem do trabalho da reconstrução. Pois, nós também aqui vamos fazer uma pequena paragem para ouvirmos uma música na voz de nossos irmãos, Gabriel e Gabriela, com o título Meia Culpa. Ouçamos com atenção. Senhor Jesus, quero hoje dizer que de faltas e culpas tem sido o meu viver. Venho também confessar minha participação nas agruras que fizeram teu sofrer. Na agonia da cruz já pensavas em mim, apesar de ainda eu não ser, porque o fazias para mim. Não merecias morte assim, mas sei que um dia de teus lábios ouvirei. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. Quando eu contemplo as pessoas passando e relembro o teu plano ao nos dar a salvação, fico a pensar na grandeza e eterna compaixão que tiveste ao suportar a humilhação. Oh, eu te peço perdão pelas vezes sem conta em que a tua morte eu reneguei. Eu não mereço o sacrifício e agradeço o benefício que me trouxe a tua morte lá na cruz. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. Minha ingratidão. Ok, então agora temos o templo já reconstruído, o ano 515, mas a cidade de Jerusalém era uma cidade que Jerusalém fica sobre um monte e quando ela tem as suas muralhas construídas, é uma cidade, digamos, quase inexpugnável. Exatamente. Mas quando tem os muros destruídos, as portas queimadas, como estava nesta circunstância, quaisquer ladrões, quaisquer inimigos entravam por ali. Exatamente. E desfalcavam os habitantes e, portanto, era uma cidade insegura. E não era isso que Deus pretendia, evidentemente. Claro que não. E, digamos, a função de Neemias, a grande missão de Neemias, que era um homem com, digamos, hoje seria um gestor de uma empresa, seguramente, porque tinha uma grande capacidade de visão. Sim, era um E grande gestor, ele era um homem que, orientado por Deus, evidentemente, trazia a missão de reconstruir aquele muro.
E ele planificou a reconstrução, já vimos isso noutras lições. Exato. Ele, quando chegou à cidade, a primeira coisa que fez foi, isoladamente, com um pequeno grupo, Sim, fazer. à noite, sim, fazer uma visita exatamente. para perceber primeiro que realmente tudo, tem que se- qual era o problema que tínhamos em frente e o Isso. que é que tínhamos em mãos. Com certeza. Porque para se estabelecer planos é preciso conhecer a missão, não é verdade? Exatamente, para depois- E ele primeiro quis saber o que é que tinha que fazer, para depois tomar os planos e as diretivas necessárias para o concretizar. Hoje, aqui dizer que Neemias agiu ali a partir do ano 444, né? Antes de Cristo. Sim, sim, sim. E ele, depois do plano, bem dito, irmão Mário, depois do plano bem traçado, passou a ação. E ele dividiu. A oposição era tanta. Várias vezes dirigiram cartas diretamente a ele para que fosse A convidá-lo, não é? convidado, em vez de ser o. Vem ter connosco. Exatamente, em vez dos encontros serem em Jerusalém, que fosse Exatamente. na terra, nos locais do lado Eles- dos opositores. E ele nunca aceitou, e bem, Porque percebeu que era uma sim, armadilha. era uma armadilha, e agiu sabiamente, dirigido por Deus, usando, porque aqui vejam, olha, Deus faz a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Claro. Porque confiamos em Deus sim, mas Deus, aquilo que Deus espera que nós façamos, isso Ele não vai fazer. Exatamente. Portanto, eu tenho dito que, por exemplo, eu estou com fome. Estou debaixo, estou na minha lava, estou no meu quintal, suponhamos, e lá está a árvore com as mangas todas maduras, ou as laranjas, e debaixo, e próximo até de eu tirar, e debaixo daquela Mas eu oro ao Senhor para Ele me dar Sim, eu comida. estou com fome. Deus não vai fazer nada. Então, Deus faz a sua parte. E aqui ele dividiu os que tinham mão na massa, tanto os pedreiros e outros, Exatamente, exatamente. uns numa mão com as ferramentas e noutra mão com as espadas. espada. E ainda havia outro grupo que ficava a rondar a cidade para que, se houvesse qualquer tentativa, Claro. agisse. Agisse. Tocavam as trombetas E- de alarme. Exatamente. Se Era- houver qualquer sinal estranho, ao som das trombetas, quer os construtores, quer os guardas, deviam estar atentos. E aqui, sobre as trombetas, irmão, a dizer que vai chegar uma altura em que as trombetas vão soar e, se estivermos distraídos, vamos ficar nas nossas próprias ciladas. Exatamente. É muito interessante ver isto, porque isto mostra-nos um pouco aquilo que é a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer, Sim. Deus não faz. Não faz. Deus dá-nos a liberdade de aceitarmos o plano que Ele tem. Exato. Nós nunca podemos ficar naquela posição em que, se os israelitas tivessem ficado, os israelitas, os judeus, tivessem ficado nessa disposição, nunca tinham reconstruído o Pois, muro. quer dizer, não, Deus vai ajudar. Deus vai fazer. Deus vai- mas nós Deus servia-se deles para fazerem isso. Exatamente. Deus queria que eles reconstruíssem, que eles carregassem as pedras, que eles Exatamente. defendessem com as espadas a cidade, Exatamente. como fizeram, não é verdade? Yeah. E dessa maneira o povo à volta começou a perceber que, afinal, não era assim tão fácil atacar aquele povo. Exatamente. Porque eles estavam Eles bem estão armados, dirigidos, estão bem dirigidos por dirigidos. Neemias, que era um Exatamente. homem, de facto, que organizou as coisas de uma forma que nós hoje podemos dizer era, de facto, um grande organizador, um grande gestor Com de certeza, tarefas. com certeza, com E foi assim que a grande obra se concretizou, quer dizer. E nós podemos, depois acabamos por perceber que Neemias acaba por fazer o trabalho num tempo que nós consideramos, que eu olhando para, eu tive já o privilégio de estar em Jerusalém e ver Ok. as muralhas antigas da cidade que ainda lá estão. Sim, sim. Enfim, é uma cidade que foi muitas vezes destruída, etc., mesmo depois desta altura, depois no tempo de Cristo, Cristo. aquela invasão dos Exatamente, romanos, etc., exato. nos anos 70 e tal, quando o próprio Cristo profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, realmente foi assim, mas depois, hoje está reconstruída, tem uma parte nova, moderna, muito bonita, mas continua a ter aquelas muralhas antigas de que os vestígios ainda lá estão, por exemplo, no Muro das Lamentações, não é verdade? E nós ficamos impressionados com o tamanho, com a altura daquele muro, etc. E saber que foi esse muro, essa reconstrução que eles fizeram, é uma coisa impressionante. Portanto, é uma obra
verdadeiramente, e sabemos que naquela altura, enfim, as possibilidades de construção eram manuais, sobretudo, não havia máquinas como hoje. E então foi uma tarefa impressionante, árdua, dura, mas de grande labor, de grande empenho, exatamente. e vê-se que as pessoas que a fizeram realmente tinham que ter uma boa orientação, tinham que estar organizadas com método, e tinha que haver ali, e houve com certeza da parte, sobretudo de Neemias, esta grande capacidade de organizar o grupo para fazer um trabalho daqueles. E um trabalho que foi feito num tempo recorde. 52 semanas. É verdade, é incrível. Como é que tão rapidamente, porque não era um murozinho com 1 metro de altura, não é nada disso, era uma muralha enorme, que estava destruída na quase totalidade, com várias portas, 12 portas da cidade, que tiveram que ser refeitas, porque estavam queimadas, destruídas completamente pelos inimigos. E isto foi uma tarefa verdadeiramente impressionante. Sim, mas em 52 semanas a obra foi concluída. Então, dizer que, irmão Mário, podemos falar agora um pouco sobre a grande obra. E essa grande obra, queridos amigos, nossos irmãos e nossas irmãs, era ampla. Exato. Porque, para além de... Houve uma altura em que Neemias passava, tanto muro a muro, parede a parede, para ver ponto a ponto se tem brechas. E falando das brechas, queridos irmãos, queridas irmãs, as brechas podiam ser consideradas aqui físicas do muro e, enfim, em várias paredes, mas também aquelas brechas que nós temos no nosso coração. Por que a grande obra aqui na lição está entre aspas? Porque não é só a obra física como tal de levantar as paredes. Era necessário isso, sim. Deus orientou e era necessário que se fizesse. Mas Neemias também teve a grande tarefa de levar o povo à verdadeira reforma, ao verdadeiro reavivamento e à verdadeira reforma. As pessoas têm que voltar para a adoração verdadeira ao Deus que lhes protegeu no exílio e que sempre esteve com eles e que nunca se desfez da promessa que fez com seu antepassado Abraão. Então, porque todos esses males que foram acontecendo aos israelitas, num pacote geral, mas depois aos judeus e levitas e benjamitas, foram males provocados por eles mesmos. Porque quando nós nos desviamos do assim, diz o Senhor, irmão Mário, o descalabro é total. Então, para além de reconstruir os muros, o templo, enfim, era preciso trazer a verdadeira adoração em Jerusalém. Havia um grande objetivo em que aquele templo fosse feito, aquela cidade fosse preservada. É que nós estávamos a cerca de 400 anos do nascimento do Salvador. Exatamente. E o diabo sabia disso. Satanás estava empenhado em instigar estes homens para que isto não acontecesse, para que aquele templo não fosse feito, para que aquela cidade não fosse feita e ficasse protegida. Não é? E este milagre, eu estava a ver aqui nos meus apontamentos, falava 52 semanas, mas não, foram 52 dias, um mês e quase 2 meses. Sim, É impressionante, porque eram milhares de pessoas que estavam envolvidas neste projeto. Eram milhares. Dias mesmo. Portanto, 52. E isso é uma coisa que eu, quando vi 52 dias, até fui ver vários. Mas é possível, isto é possível. É possível porque, de facto, havia um grande número e havia uma organização extraordinária e Deus estava por trás. Mas ali, a força foi do homem, orientado por Deus. Deus, o homem aqui podia ter dito, Deus tem este plano, então ele vai fazer. Não, ele vai fazer através das nossas mãos. E foi este o objetivo que Neemias conseguiu transmitir, esta ideia básica que conseguiu transmitir ao povo de Judá. E ele aceitou de facto esta ideia. Este templo que foi erigido, que foi consagrado, iria ser o templo onde Jesus pregou, onde Jesus fez aquele ato muito conhecido da expulsão dos vendilhões e tal, do pátio, etc. É lá onde lê o livro de Isaías. Foi aqui neste templo e era aqui que foi aqui que ele foi apresentado, não é? Foi aqui que ele discutiu com 12 anos com os doutores da lei. Portanto, vejam bem, aqui este templo teria sido, estava a ser consagrado para que um dia o Salvador do mundo pudesse vir e estar ali. Então, e Satanás, sabendo disso, fazia tudo para que isso não fosse possível, não viesse a acontecer. Pois, e dizer também, irmão Mário, que o papel dos líderes é muito importante. É muito importante. É claro que
no pacote da salvação, cada um de nós joga um verdadeiro papel individual, mas os líderes jogam, devem jogar o seu verdadeiro papel, para que porque tem se dito que quando os líderes se desviam do verdadeiro foco, o povo se corrompe. Claro. Então, Neemias aqui foi conhecido como... Neemias podia ter ficado sentado. Eu Exatamente. ia pensar assim, bom, Deus não vai permitir que estes homens maus nos ataquem. então nós vamos ficar sentados. Não. Aí é que não ia avançar. Eles ficaram armados, Exatamente. eles ficaram a trabalhar Exato. e oravam. Exatamente. Eram homens de ação, eram homens de oração, é verdade, mas eram homens de ação também. Exatamente. Orientados pelo Espírito, conseguiram fazer, de facto, o milagre de uma reconstrução que é verdadeiramente extraordinário. Exatamente. Portanto, oxalá nós, na nossa vida, não só material, mas sobretudo na vida espiritual, pudéssemos tirar estas ilações para que no dia-a-dia pudéssemos ter esta força, esta orientação, esta sabedoria que Neemias teve para que nos novos objetivos, quer materiais, quer espirituais, possamos saber que é verdade que Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa Temos parte. que fazer a nossa parte. Sim. Porque não podemos ficar sentados, parados, de braços cruzados à espera que, enfim, as coisas caiam do céu. Não pode ser. Esta não é uma atitude cristã, não é uma atitude sábia, não é isto que a Bíblia nos ensina. Não. E Claro. não é isso que Deus quer de nós. Pois. Dizer que já estamos a terminar praticamente. É uma rica lição, mas o tempo passa tão rápido. Dizer que muitas vezes as preocupações da vida nos fazem levar aquilo que é prioritário para segundo plano. E, queridos irmãos, irmão Mário, nós não temos garantia sobre a nossa própria vida. Claro. Seria bom, pela orientação do Espírito Santo, nos submetêssemos de verdade ao senhorio de Deus, para que o que é prioritário, né? A oração, a leitura da Bíblia, o louvor, aquela paz que Deus quer que tenhamos nos nossos lares, porque a igreja começa em casa. Porque, veja, irmão, a oposição pode até começar. Aquilo que não acontece bem aqui na igreja, começa em casa. Claro. Se eu estou desnivelado com a esposa, ou desnivelado com os filhos, com certeza serei um mau membro aqui na igreja. Então, o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma deve começar em casa. Em casa. Andarão dois juntos se não não estiverem estiverem de de acordo? Claro que não. Se a esposa não está de acordo com o marido e os filhos ideais, nós seremos aquelas batatas não boas dentro de um coletivo que é a igreja. Exatamente. Então, devemos levar aquilo que é prioritário na nossa vida, que é buscar a Deus em primeiro lugar, porque Mateus 6,33 é a orientação bíblica para todas, para essas questões, também aqui da lição número 4. Se nós buscarmos realmente as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, ele sabe. Salomão sabiamente pediu sabedoria. E por trás disso, o que é que veio? Veio muita riqueza. Então, claro que não é isso que nós estamos, mas se tivermos também não é nenhum escândalo, mas em vez de buscarmos os nossos próprios interesses, em vez de questionarmos os desígnios de Deus, nos coloquemos ao lado do Espírito Santo, guiados por Ele, para fazermos a grande obra, que é reavivarmos as nossas vidas, porque quando realmente estivermos firmes na palavra de Deus, em 52 dias também vamos terminar a obra e Jesus voltará. Exatamente. Eu queria só terminar com esta passagem de Profetas e Reis, que diz que na firme devoção de Neemias à obra de Deus e na sua confiança, igualmente firme em Deus, encontramos a razão da derrota dos seus inimigos, em atraí-lo para ficar sob o seu poder. Portanto, o indolente facilmente cai presa da tentação, mas na vida daquele que tem um nobre alvo e um absorvente propósito, o mal encontra pouco terreno. A fé de quem está constantemente avançando não se enfraquece, pois acima, embaixo e além reconhece o infinito amor, promovendo todas as coisas para a realização do seu bom propósito. Os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação que não falhará, porque estão na constante dependência do trono da graça. Portanto, este é o exemplo que nós temos com Neemias e que podemos e devemos aplicar também na nossa vida cristã. É este o nosso desejo,
para nós e também para aqueles que nos escutam Exatamente. e que são firmes na fé e que possam continuar realmente.